Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Vocês estão, de fato, se prevenindo ao coronavírus? Estão em casa? Somente estudando? Pois é. Hoje, a nossa aula vai ser complementativa àquele último conteúdo de língua portuguesa, tá? Lembrando que o último conteúdo que eu passei para vocês, que nós estudamos, foram os elementos da comunicação, né? Nós vimos que a comunicação, para que a comunicação aconteça, são necessários 6 elementos, tá bom? E eu disse para vocês que nós estávamos estudando aqueles 6 elementos da comunicação porque eles seriam muito importantes para outro momento, para outro conteúdo que nós estudaríamos mais à frente, né? Pois então, o dia de estudar esse outro conteúdo chegou. E esse outro se chama funções da linguagem, tá bom? Então, eu não sei se vocês já pararam para pensar que a nossa linguagem tem funções, tá? Tem objetivos específicos, certo? Objetivos que nós expressamos a partir de um texto, né? De um texto escrito, a partir da fala, a partir até mesmo dos gestos, né? Então, quando eu falo dessas funções que a linguagem possui, eu estou falando, é o mesmo que eu estivesse falando dos objetivos, das ações que nós conseguimos expressar, que nós conseguimos atingir, tá? A partir do uso da linguagem. Como assim, professora? Eu não parei para pensar nisso ainda. Pois é, pois pense a partir de agora que a nossa linguagem tem sim funções. Nós conseguimos desempenhar vários objetivos, várias ações ao utilizar a linguagem. Você só não parou para pensar ainda nisso. Isso é tão natural que você às vezes não para refletir. Mas a língua portuguesa existe justamente para que você reflita sobre a própria linguagem, tá? Como, por exemplo, através da linguagem, eu posso dar uma ordem ou fazer um pedido, como, por exemplo, meus alunos, meus queridos, fiquem em casa, higienizem as mãos nesse período de pandemia, cuidem-se, estudem, viu? Através da linguagem, nesse caso a linguagem falada, né? Mas poderia ser escrita. Eu estou fazendo pedido para vocês, não é verdade? Estou dando ordem, tá? Através da linguagem também eu posso expressar meus sentimentos. Exemplo. Ai, pessoal, eu estou tão emotiva nesse período agora de coronavírus, eu estou tão preocupada. Eu estou até com ansiedade, eu ando triste, viu? Eu estou expressando as minhas emoções, os meus sentimentos diante desse problema global, expressando meus sentimentos. E eu usei o que para expressar esses sentimentos? Eu usei a linguagem, né? Eu posso também, através da linguagem, passar uma informação para vocês, uma informação clara, objetiva. Por exemplo, se eu dissesse assim: bom dia, os casos de coronavírus no Brasil já passam de 100 mil confirmados e a quantidade de óbitos ultrapassa 7 mil, certo? Então, eu posso voltando aqui para o slide. Eu posso atingir vários objetivos com a utilização da linguagem, tá bom? E esses objetivos são as chamadas funções que a linguagem tem. Só a linguagem tem essas funções, tá bom? É interessante, além do mais, observar que cada uma
dessas funções que nós vamos ver já como se chamam essas funções. Então, quando eu faço um pedido, quando eu faço uma ordem, quando eu expresso minhas emoções, meus sentimentos, quando eu passo uma informação, e aí como é que eu chamo? Chamo só de funções da linguagem? Não, cada uma dessas ações que eu desempenho através da linguagem tem um nome específico, tá bom? E nós vamos ver agora quais são esses nomes, tá? Mas antes de entender quais são esses nomes de funções da linguagem, é importante que vocês lembrem-se dos 6 elementos da comunicação. Por quê? Porque eles vão estar estritamente relacionados a essas funções da linguagem. Cada uma das funções vai estar centrada em um dos elementos da comunicação, tá bom? Exemplo, lembrando quais são os elementos da comunicação? Nós temos o emissor, que é aquele que transmite uma mensagem, comunica algo a alguém, né? Nós temos o receptor, que é aquele com quem o emissor se comunica, né? Aquele que vai interpretar, que vai decodificar uma mensagem enviada pelo emissor. Nós temos a mensagem, que é o próprio conteúdo daquilo que é comunicado. Nós temos também o código linguístico, que é a própria linguagem utilizada no conteúdo da mensagem. Nós temos o canal, que é o meio físico pelo qual a mensagem é transmitida, e o contexto, que é tudo aquilo que está por trás, tudo aquilo que envolve aquela comunicação, aquelas informações que envolvem o emissor e o receptor, tá? E partindo desses elementos da comunicação, nós vamos agora falar de qual o nome, então, das funções da linguagem, tá? As funções da linguagem são também 6. Se os elementos da comunicação são 6, nós também temos 6 funções da linguagem. Cada uma das funções vai estar ligada a um desses elementos da comunicação, tá? Quais são, então, professora, as 6 funções da linguagem? Função emotiva, função conativa, função metalinguística, função poética, função fática e função referencial, tá bom? São essas 6. Tá? Ah, professora, não decorei, não. Nós vamos estudar com calma cada uma delas. Cada uma delas eu vou estudar. Hoje nós vamos estudar 3, tá? 2 ou 3. Dependendo aqui do tempo, eu vou analisando quantas nós vamos estudar hoje. Mas nós vamos estudar pelo menos 2, tá? Pelo menos. E aí vocês vão entender, ver o nome delas direitinho, por que elas têm aquele nome, tá? A primeira função é a função emotiva, gente. Função emotiva. O que é a função emotiva? Função emotiva é aquela que está centrada no elemento da comunicação chamado emissor. Está centrada no emissor, no eu que mando a mensagem, tá? E por que eu uso a função emotiva? Quando eu quero expressar os meus sentimentos, quando o emissor vai expressar os sentimentos dele, tá? Portanto, é algo muito pessoal e subjetivo. Tanto que quando eu uso a função emotiva, eu costumo pôr em destaque usar a primeira pessoa do singular. Quando eu uso a primeira pessoa do singular é o eu, não é? Eu, tá? Eu uso também interjeições, exclamações, tá? É muito comum, onde mais costumo ver a função emotiva? Nos textos líricos. Textos líricos são os textos poemas, por exemplo, onde o eu lírico expressa suas emoções, seus sentimentos, tá bom? Quando eu disse para vocês que a linguagem, através da linguagem, nós poderíamos expressar nossas emoções, eu estava falando justamente da função emotiva, tá bom?
Então, vejam só aqui um exemplo de um texto lírico, é um poema do Vinícius de Moraes, que expressa perfeitamente a função emotiva da linguagem. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Nossa, que poema lindo, gente. É um poema que expressa perfeitamente a função emotiva da linguagem. Ela está centrada no emissor. Quem é o emissor aqui? É o próprio eu lírico do poema, aquela voz que fala no poema, tá? Ele fala de si. Olha aqui, de tudo ao meu amor. Olha a primeira pessoa do singular sendo usada. Meu amor, serei atento. Falando do meu amor, do meu maior encanto. Então, você está falando de si, tá bom? Falando dos seus sentimentos. É um poema altamente subjetivo. Essas são grandes características da função emotiva da linguagem. Veja só esse exemplo do Calvin. Essa tirinha aqui do lado. Nem tudo eu vou ler, porque são muitos exemplos dessa função. Tá? Vocês podem até pesquisar mais sobre isso. Função emotiva. Olha o Calvin falando, esse personagem. Na minha opinião, se algo é tão complicado que não se pode explicar em 10 segundos, então provavelmente isso não vale a pena ser entendido. Aí, nesse pequeno trecho, expressa perfeitamente a função emotiva. Por quê? Porque ele está falando minha opinião. O Calvin é o emissor dessa mensagem, não é? É o emissor. E a função emotiva não está centrada no emissor? Sim. A função emotiva se caracteriza por o emissor falar do eu, de si mesmo, tá? Aqui, olha, usando minha opinião, essa utilização do minha expressa que ele está falando de si, tá? Então, aqui também é um exemplo de função emotiva da linguagem. Deixa eu ver se eu encontro outro exemplo pequenininho para passar para vocês. Pessoal, está travando um pouquinho. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo. Aí nós continuamos esse conteúdo no próximo vídeo, tá? Porque está travando um pouquinho aqui. Acho que a bateria que está um probleminha. Mas já eu volto, tá? Para dar continuidade. Não percam o próximo vídeo. Ó, eu estou usando essa função também. Ó. Não percam o próprio vídeo. Estou dando uma ordem.